Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa primeira aula, né? Aulas 1 e 2 de Direito Empresarial, certo? A gente vai tratar um pouquinho sobre as noções introdutórias, análise histórica do direito empresarial, e a gente vai entrar também já na teoria da empresa e na teoria dos atos de comércio, certo? Então, vamos começar. Aqui no primeiro slide a gente tem empresa é diferente de empresário, que é diferente de estabelecimento empresarial, que é diferente de ponto comercial. Então vamos lá, vamos ver o que é cada um deles para a gente não confundir, certo? Então vamos lá, empresa. O que é empresa? Empresa é atividade economicamente organizada para a produção de bens e serviços com o intuito lucrativo. Ou seja, é importante entender que empresa é a atividade, certo? Empresário quem vai ser? Empresário é quem exerce essa atividade, conforme o artigo 966 do Código Civil, certo? Então vamos lá, estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial vai ser o conjunto de bens pertencentes àquele empresário, certo? Seja empresário a sociedade, seja empresário a pessoa física. Então vamos lá, e o ponto comercial? O ponto comercial é o espaço físico onde a loja tem sua sede ou onde se exerce a atividade empresária, certo? Vamos lá, exemplo da Tesla. Eu trouxe esse exemplo aqui porque ele é de fácil entendimento, certo? Que a gente tem o carro da Tesla e a gente tem o Elon Musk. Então vamos lá. Empresa, atividade de produção e comercialização de veículos com o intuito de obtenção de lucro. Ou seja, a Tesla é uma empresa, a atividade é a fabricação de veículos, certo? Então vamos lá. Quem é o empresário? O Elon Musk. Por que ele é empresário? Porque ele é a pessoa que exerce a empresa. Ele é o titular da empresa, digamos assim. E estabelecimento empresarial ou comercial são as fábricas e os veículos produzidos. Então, é todo aquele conjunto de bens que integra a Tesla, certo? Seja para produção, seja em termos de patrimônio. E o ponto comercial? Seria uma loja física em qualquer lugar. Eu coloquei aqui o exemplo da Califórnia, certo? Que é um local onde possivelmente vende esse tipo de veículo, certo? Então, aqui a gente tem uma definição do que é empresa, do que é empresário, e do que é estabelecimento comercial e ponto comercial, para a gente não confundir mais. Então, relembrando, empresa, atividade, empresário, quem exerce empresa, estabelecimento comercial, conjunto de bens, certo? Ponto comercial, local físico onde se exerce a atividade empresarial. Então, vamos passando para a evolução histórica do direito empresarial e comercial. Então, vamos lá. O direito empresarial, ele é muito mais antigo. Ele é muito mais, digamos, o comércio ele é muito mais antigo do que o direito empresarial, direito comercial. Por quê? Porque o comércio começa lá do início, nas trocas, no escambo. Então, ele é muito mais antigo do que o próprio surgimento do direito empresarial. E onde é que vai surgir o direito empresarial? Certo? O direito empresarial ele surge com a ascensão da classe burguesa, em especial nas comunas italianas. O que isso quer dizer? Com a ascensão da burguesia e a queda do feudalismo, a gente tem um avanço muito forte da questão do capital. Então, com o capital, o comércio ganha força, certo? E com a migração para as cidades, os burgos, na época, a ascensão da burguesia, favorece o surgimento do direito comercial. Então, vamos lá. Ele é dividido em 4 fases, certo? Primeira fase, fase das corporações de ofício. Segunda fase, fase do mercantilismo e das grandes navegações. Terceira fase, teoria dos atos de comércio, liberalismo econômico. Quarta fase, teoria da empresa, certo? Então vamos ver cada uma dessas fases para ver as especificidades de cada uma. Vamos lá. Primeira fase, corporações de ofício. O que isso significa nessa fase? O direito empresarial era basicamente o direito das corporações de ofício e de seus membros, criado e aplicado por eles para as relações entre eles mesmos. Ou seja, o direito empresarial ele era criado pelo comerciante, que na época era um membro da corporação de ofício, aplicado para ele, para os membros daquela corporação e somente para eles. Ou seja, a relação entre o particular e o comerciante não era regida pelo direito empresarial, mas a relação entre comerciantes sim, certo? Desde que registrados naquela corporação de ofício. Quem não fosse registrado não poderia participar, não era considerado comerciante, certo? A ausência de intervenção estatal, ou seja, as normas eram de natureza privada, eram criadas pelos próprios comerciantes e não havia imposição de norma pelo Estado. E os cônsules. Quem eram os cônsules? Cônsules eram os membros eleitos entre os próprios integrantes das corporações para criar a legislação, julgar e aplicar as normas.
Ou seja, existia dentro da corporação vários membros, eles elegiam alguns ao cargo de cônsul, e esses cônsules eles iriam criar, aplicar e julgar as normas de direito empresarial, na época direito comercial, certo? E por isso que a gente diz que ele tinha função tríplice. Ele tinha função legislativa, administrativa e jurisdicional. Por que legislativa? Criava as normas, administrativa aplicava as normas e jurisdicional julgava os conflitos entre as normas, certo? E o que acontecia caso um cônsul decidisse de uma forma e o comerciante se sentisse insatisfeito? Ele poderia apelar para os sobrecônsules. O que eram os sobrecônsules? Eram os responsáveis justamente por receber esse recurso das decisões dos cônsules. Eram membros das corporações que eram sorteados para realizar esse julgamento. Importante destacar para que eles eram sorteados, certo? O que eram os estatutos? Os estatutos eram os conjuntos normativos das corporações de ofício. O que isso significa? Era nesse conjunto de normas que existia o direito, que surge basicamente o direito comercial. Ou seja, ali o comerciante criava as normas, os cônsules criavam as normas, colocavam dentro daquele estatuto e todos os membros da corporação de ofício deveriam cumprir aquelas normas, certo? Sob pena de ser aplicada alguma punição. Então vamos lá. E finalizando aqui, as feiras. As feiras eram o comércio realizado de forma itinerante e o surgimento posterior dos mercados. Então vamos lá. A feira era a concentração dos comerciantes, os membros da corporação de ofício, onde eram vendidos os produtos, certo? E isso era itinerante, era de um local para outro. Então a feira, ela fazia um caminho e nunca estava no mesmo lugar, certo? E posteriormente surgiam os mercados. O que eram os mercados? Os mercados eram grandes feiras fixas, certo? Eles eram fixos em determinados locais e eram feiras muito grandes. Então vamos passar para a segunda fase, mercantilismo e colonização, certo? Essa fase é um pouco menor, ela vai coincidir com a época do mercantilismo e das grandes navegações, onde havia muita disputa por matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor das colônias. Ou seja, existia muito essa ideia de que as nações, em especial as nações europeias, elas precisavam dominar territórios, por exemplo, da América, da África, e utilizar esses territórios tanto para captar matéria-prima como mercado para a venda de bens, certo? Nesse momento, o Estado já passa a intervir, puxa para ele a atribuição de criar as normas de direito comercial, certo? Começam a surgir várias normas em diversos países tratando sobre direito comercial, justamente o que a gente acabou de falar aqui, certo? E muito importante esse último tópico, surgem várias rotas de comércio entre a Europa e o Oriente, com destaque em especial para a Rota da Seda, certo? Que aí a gente passa a ter um comércio mais amplo, ele deixa de ser uma coisa mais regionalizada, ele sai daquela nicho das corporações de ofício, porque era um nicho muito exclusivo e acabava por deixar de fora vários comerciantes, certo? E aí ele passa a englobar muitos locais, ele passa a ser macro, ao invés de ser micro, certo? Então vamos para a terceira fase, é curtinha a segunda fase, certo? Terceira fase, fase dos atos de comércio, liberalismo econômico. Surge com o Código Comercial Napoleônico de 1804, que previa taxativamente os atos considerados de comércio. Então vamos lá, a teoria dos atos de comércio ela é conhecida também como a fase objetiva do direito empresarial. Por quê? Foco nas atividades exercidas pelos comerciantes, certo? Era comerciante quem praticava aquela determinada atividade, certo? Então, vamos lá. Primeira teoria adotada no Brasil, o Código Comercial de 1850. Antes disso, o Brasil adotava as ordenações de Portugal, certo? E aí a gente não tinha um regramento comercial específico. O Código Comercial de 1850, ele ainda está em vigor hoje, certo? Mas apenas a parte 2, relativa ao comércio marítimo. A parte relativa às quebras, que é a parte 3, que hoje em dia foi substituída pela Lei de Falências e Recuperação Judicial, e a parte geral foi substituída pelo Código Civil, certo? No Brasil, os atos de comércio foram criados pelo Regulamento 737 de 1850, que previa os atos considerados de mercância, e existiam tribunais do comércio aptos para julgar as relações envolvendo os comerciantes. É importante destacar que esse tribunal só durou até 1870, aproximadamente, certo?
Então vamos lá. O que é a teoria dos atos de comércio? A teoria dos atos de comércio é aquele previsto na legislação como tal, como ato de mercância, considerado assim comerciante quem pratica aquele ato. Então vamos lá. Classificação dos atos de comércio. Atos de comércio por natureza ou profissionais. Certo? São aqueles atos naturalmente de comércio. Por exemplo, a compra e venda de mercadorias. Atos de comércio por dependência ou conexão e atos de comércio por força ou autoridade de lei. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei a explicação aqui. Pronto, botei aqui a explicação, certo? Atos de comércio por natureza ou objetivos eram aqueles que estavam ligados ao exercício natural das atividades de comércio, como a compra e venda de bens móveis. Atos de comércio por dependência ou conexão. Atos que normalmente seriam considerados civis, mas que, por promoverem ou facilitarem o exercício de atividades comerciais, são considerados como atos de comércio, a exemplo das operações bancárias, acessórias e doações. E atos de comércio por força ou autoridade de lei, são aqueles considerados de comércio por determinação expressa do legislador. Então vamos lá. O ato de comércio por natureza é fácil de identificar, certo? Puramente empresarial, esse tipo de ato. Por dependência ou conexão, tem a ver com a atividade mercantil. E o ato de comércio por força ou autoridade da lei é aquele que a lei diz. Se a lei diz que aquele ato é ato de comércio, é ato de comércio. Acabou. Então vamos passar aqui. Os atos de comércio, conforme explica a doutrina, ainda podem ser classificados em taxativos ou enumerativos. Certo? Taxativos. Somente são atos de comércio aqueles previstos como tal na legislação, excluindo-se todos os demais. É aqui que mora o perigo da teoria dos atos de comércio, certo? Porque como você tem... como a legislação ela demora muito para ser modificada, então muitos atos eles acabam ficando de fora. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Certo? Enumerativos. O rol de atos de comércio é apenas exemplificativo, podendo outros atos não previstos na lei serem considerados como atos de comércio. É a classificação adotada pelo Brasil, certo? Até ser substituída pela teoria da empresa pelo Código Civil 2002. Então vamos lá. Por se tratar de sistema que necessitava sempre de atualização constante do legislador, foi ficando obsoleto. Isso é o sistema da teoria dos atos de comércio, certo? Tendo em vista o surgimento diário de novas atividades comerciais, característicos do sistema capitalista, de modo que o legislador não conseguia prever todos esses atos. Cite-se como exemplo o Netflix, o Spotify, o Airbnb e a Uber. Certo? Eu coloquei aqui porque, por exemplo, o Netflix e o Spotify são serviços de streaming. Se a gente vivesse na teoria dos atos de comércio, eles surgem muito recentemente. São serviços que não têm nem 10 anos de vida, digamos assim. Então, como o legislador teria que modificar, isso teria que ser aprovado, teria que ir para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado, depois ser sancionado pelo presidente para esse ato ser considerado ato de comércio. Nisso, as relações iam se desenvolvendo e essas empresas ficavam de fora por não estar incluso no rol de ato de comércio. Seria então a relação civil entre Netflix, Spotify, Airbnb, Uber com os seus clientes e entre eles, certo? Vamos para a quarta e última fase, que é a fase que atualmente a gente está vivendo, certo? Teoria da empresa. Ela surge com o Código Civil italiano, que unifica o direito privado em um único documento, certo? Código italiano de 1942, se eu não me engano. O direito comercial passa a ser chamado de direito empresarial. É conhecida também como uma fase subjetiva, foco no empresário e não mais na atividade. É adotado pelo Código Civil Brasileiro de 2002. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. A lei cria um conceito para o empresário, sendo considerados empresários todos aqueles que se enquadram nesse conceito. Então aqui a gente modifica, a gente sai da teoria do ato de comércio, onde era considerado comerciante aquele que praticava um determinado ato, para a teoria da empresa, onde é considerado empresário aquele que se enquadra no conceito previsto na legislação. Então, qualquer pessoa que se enquadre naquele conceito vai ser considerado empresário, independente da atividade que exerça, certo? Salvo as exceções previstas em lei. Então, vamos lá. Artigo 966 do Código Civil 2002, Código Civil do Brasil, certo? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, certo? Então, vamos lá. Portanto, considera-se empresário quem exerce atividade econômica com vista à produção e circulação de bens e serviços de forma profissional e de forma organizada. Então, vamos analisar aqui. Atividade econômica com vista à produção e à circulação de bens e serviços. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, coloquei não. Então, eu vou explicar por aqui. Certo? Atividade econômica, vamos lá. Eu tenho uma empresa
para vender canetas. Então, eu exerço uma atividade econômica, certo? A produção e a venda de canetas, certo? Que é a produção ou a circulação. Então, eu exerço as duas. Eu produzo a caneta e eu vendo, coloco em circulação aquele bem, certo? De forma profissional, é importante dar destaque a isso aqui, porque, por exemplo, vamos supor uma concessionária. A concessionária exerce de forma profissional aquilo ali, mas uma pessoa que vende um carro para outro, ela não se enquadra nesse conceito. E de forma organizada, eu tenho todo o controle dos itens de produção e daquele sistema, que é a minha empresa, certo? Minha atividade é organizada. Então vamos lá, essa questão aqui, para a gente já começar aqui. João, cansado de andar com seu carro antigo e buscando arrecadar dinheiro para a compra de novo veículo, vende a Pedro seu carro antigo pelo valor de R$ 25.000. Pedro, vislumbrando a oportunidade e estando com dinheiro em mãos, adquire o carro de João. Perguntas: João pode ser considerado empresário? E aí? Dá um tempinho aí para vocês pensarem em fazerem essa questão, certo? Dê uma pausa aí no vídeo, façam uma questão e depois a gente volta. Bom, voltamos aqui. A resposta: não, pois João não exerce a compra e venda de automóveis de forma profissional. Aqui é aquilo que a gente acabou de falar. Já uma concessionária de veículos pode ser enquadrada como empresária, tendo em vista que exerce de forma organizada e profissional, habitual, a compra e venda de veículos. Portanto, empresário tem que ser de forma profissional. Eu não posso fazer aquilo esporadicamente e ser considerado empresário, certo? Vamos lá. O Código Civil distingue as atividades empresárias das atividades de natureza intelectual. Olha aqui aquelas exceções que a gente falou lá no comecinho, tais como a advocacia e o magistério. Entretanto, é preciso destacar que, caso haja o elemento de empresa, atividade organizada economicamente com intuito lucrativo, serão aplicadas as normas de direito empresarial ao caso. Então vamos lá. Vamos supor que eu seja um professor, certo? Eu abro uma turma e vou ensinar aquelas pessoas, certo? Estou exercendo atividade de natureza intelectual. Eu chamei das pessoas e comecei a exercer. Agora vamos supor que eu seja professor e eu abro um cursinho, certo? E aí dentro desse cursinho eu contrate outros professores e comece a dar aulas de determinadas matérias esporádicas de direito. Nesse caso, há o elemento de empresa. Eu estou com a atividade organizada economicamente, disponibilizando o serviço, certo? E utilizando disso para gerar lucro para mim. Então, isso é considerado uma atividade empresarial. Então, não vai se aplicar essa exceção. Vai se aplicar as normas de direito empresarial e não as normas de natureza civil, como é a regra com as atividades de natureza intelectual, certo? Então, vamos lá. Atividade econômica é a atividade voltada para a criação de bens e serviços cujo valor pode ser refletido em capital. Atividade organizada, a utilização de forma sistemática de mão de obra, materiais e capital com o intuito final de produção de bens e serviços economicamente apreciáveis, certo? Então vamos lá, aqui a gente finaliza, certo? E eu vou para um resumo, e depois a gente vai passar para algumas questões. Então, resumo da evolução histórica do direito empresarial. 4 fases. Primeira fase, corporação de ofício. Segunda fase, mercantilismo e grandes navegações. Terceira fase, teoria dos atos de comércio, liberalismo econômico. Quarta fase, teoria da empresa, certo? Então vamos para o resumo. Primeira fase, corporação de ofício, direito classista, certo? As corporações de ofício, cônsules, membros eleitos pelos integrantes daquela própria comunidade, certo? A própria corporação. Sobrecônsules, membros sorteados para ajudar os recursos às decisões dos cônsules, certo? Tríplice função, legislativa, administrativa e jurisdicional. A ausência de intervenção estatal, quem criava as normas eram os próprios membros, certo? Aplicada e criada apenas para a relação dos próprios membros das corporações. Estatutos, conjunto normativo, certo? Onde se encontravam as regras de direito comercial da época. Segunda fase, mercantilismo e grandes navegações. Intervenção estatal, normas passam a ser criadas pelo Estado. Colonização, disputa com o mercado, matéria e mão de obra. Criação de rotas ligando a Europa ao Oriente. Terceira fase, atos de comércio, liberalismo econômico. Fase objetiva, foco na atividade e não no empresário / comerciante. Atos previstos em lei. Primeira teoria adotada no Brasil, Código Comercial de 1850. Codificação do direito comercial, certo? Pelo Código Civil, ou Código Comercial Napoleônico. Vamos entender que nessa fase está separado o direito civil do direito comercial, certo?
Direito comercial engessado, que não acompanhava os avanços do mercado, como a gente viu o exemplo da questão da Netflix, Spotify, Uber, Airbnb. Então, quarta fase, teoria da empresa. É a fase que a gente viu. Fase subjetiva, foco em quem exerce a atividade empresário. Adotado pelo Brasil, fase civil 2002, unificação do direito privado e conceito de empresário previsto em legislação, sendo considerado empresário qualquer um que esteja dentro desse conceito. Vamos agora para algumas questões. A questão do SESC 2014, cargo de promotor de justiça, certo? No Ministério Público Estadual do Acre. Considerando a evolução histórica do direito empresarial, assinale a opção correta. A teoria dos atos de comércio foi adotada inicialmente nas feiras medievais da Europa, pelas corporações de comerciantes que então se formaram. Letra B. A edição do Código Francês de 1807 é considerada o marco inicial do direito comercial no mundo. Letra C. Considera-se o marco inicial do direito comercial brasileiro a Lei de Abertura dos Portos em 1808, por determinação do rei Dom João VI. Letra D. É de origem francesa a teoria da empresa, adotada pelo atual Código Civil brasileiro. Letra E. O direito romano apresenta um corpo sistematizado de normas sobre a atividade comercial. E aí? Vou dar um tempinho para vocês responderem, certo? E aí a gente volta com a resposta. Foi? Então vamos lá. Vamos para a resposta, letra C. Letra C. Primeira alternativa, alternativa A, enquanto errado. O direito comercial surge em sua primeira fase como um direito das corporações de ofício, somente surgindo a teoria dos atos de comércio na França, em sua terceira fase. Então vamos lá, o que é que diz a letra A? A teoria dos atos de comércio foi adotada inicialmente nas feiras medievais da Europa, pelas corporações de comerciantes que então se formaram. A gente viu, né, essa é a primeira fase, não é a teoria dos atos de comércio, o direito classista, certo? É a questão dos estatutos e tudo mais, então alternativa errada. Vamos lá, letra B, edição do Código Francês de 1807 é considerado o marco inicial do direito comercial no mundo. Como a gente viu, ele já está, o Código Francês de 1807, eu coloquei 1804, certo? Mas é 1804, 1807. Então, ele é considerado o marco inicial do direito comercial no mundo? Não. Por quê? Vamos lá. O direito comercial no mundo surge a partir da ascensão da burguesia, não com a edição do Código Francês. O Código Francês inaugura a terceira fase, que é a teoria dos atos de comércio. Então, o direito comercial já existe, já tem duas fases, e aí surge o Código Francês de 1807, e é o marco inicial da teoria dos atos de comércio, não do direito comercial. Certo? A alternativa C, certa? Considera-se o marco inicial do direito comercial brasileiro. A Lei de Abertura dos Portos em 1808, por determinação do rei Dom João VI. A letra D. É de origem francesa a teoria da empresa, adotada pelo atual Código Civil brasileiro, certo? É de origem italiana a teoria da empresa, adotada pelo atual Código Civil brasileiro. Viu como é importante saber onde surge a teoria? Porque aqui a gente tem uma questão basicamente do local de surgimento da teoria. Então, teoria dos atos de comércio surge na França e teoria da empresa surge na Itália. Certo? Importante isso aí. O direito romano apresentou um corpo sistematizado de normas sobre a atividade comercial. Falso. Certo? A codificação das normas de direito comercial apenas surge na França, muito tempo depois do direito romano. É aquilo que a gente falou, certo? Na segunda fase do mercantilismo, quando o Estado assume para si a responsabilidade da produção de normas de direito empresarial, na época do direito comercial, certo? As normas são esparsas. Então, surgem muitas normas de diversos locais tratando sobre direito comercial, mas elas só vão ser juntadas em um único dispositivo, certo? No direito francês, no Código Comercial Napoleônico, que inaugura a teoria dos atos de comércio, certo? Vamos para mais uma questão. IESES, 2019, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quando se trata da origem e evolução do direito comercial, nos é apontado pela doutrina que o Código Civil Italiano, de 1942, estabeleceu um regime para todas as formas de atividades econômicas, restabelecendo um sistema objetivo de identificação daqueles que se dedicavam ao comércio. O Código Comercial Brasileiro de 1850 tem um caráter marcadamente subjetivista, de identificação do comerciante. Seria comerciante aquele que arquivasse os atos constitutivos no registro público de empresas. Letra C. Os ideais da Revolução Francesa acompanham o surgimento de um direito unificado, regulando tanto os atos de comércio que só poderiam ser praticados pelos comerciantes, como os atos da vida civil.
E D, a teoria subjetivista somente considerava comerciantes aqueles que estivessem matriculados em uma das corporações de ofício, os quais dispõem de uma atividade jurisdicional especializada. Então vamos lá, pessoal. Dá um tempinho, vocês pausam o vídeo, respondem a questão e aí a gente volta para ver a resposta. Certo? Foi? Pronto. Então, vamos lá. Resposta à letra D. Vamos voltar aqui. O Código Civil Italiano de 1942 estabeleceu um regime para todas as formas de atividade econômicas, restabelecendo um sistema objetivo de identificação daqueles que se dedicavam ao comércio. Pessoal, o sistema objetivo é o sistema da teoria dos atos de comércio, certo? O sistema adotado pelo Código Civil Italiano de 1942, que vem com a teoria da empresa, é o sistema subjetivo. Por quê? Porque foca na pessoa do empresário. Objetivo foca no ato, subjetivo foca na pessoa, certo? O Código Comercial Brasileiro de 1850 tem um caráter marcadamente subjetivista. Olha aí, de novo. O Código de 1850 é inspirado no Código Comercial Napoleônico, teoria dos atos de comércio, caráter objetivo, focado no ato, certo? Não seria comerciante aquele que arquivasse atos constitutivos no registro público de empresa, seria comerciante aquele que praticasse atos de mercância. Então vamos lá, letra C. Os ideais da Revolução Francesa acompanham o surgimento de um direito unificado. Pessoal, Código Civil Napoleônico e Código Comercial Napoleônico. Há uma separação, certo? Não é unificado. Regulando tantos atos de comércio que só podem ser praticados pelos comerciantes como os atos da vida civil. Não, a gente vê separado, certo? Código Civil e Código Comercial Napoleônico. E aí, letra D, alternativa correta, certo? A teoria subjetiva somente considerava comerciantes aqueles que estivessem matriculados em uma das corporações de ofício, os quais dispunham de uma atividade jurisdicional especializada. Correto? Vamos para mais uma questão aqui. Considerando a evolução do direito empresarial, é correto afirmar que a teoria dos atos de comércio, adotada no Brasil, tinha como foco a atividade comercial, considerando como empresário todo aquele que exercia um dos atos previstos na legislação. E aí, alternativa certa ou errada? Pausa no vídeo, responda. Foi? Vamos lá. Item verdadeiro, certo? Por quê? É correto afirmar que a teoria dos atos de comércio, adotada no Brasil, tinha como foco a atividade comercial, justamente. O ato em si, o ato de mercância, regulamento 737, certo? Previa esses atos. Considerando como empresário todo aquele que exercia um dos atos previstos na legislação, certo? Foco objetivo, foco no ato. Então, aqui, para finalizar, eu vou trazer a bibliografia recomendada. Eu gosto muito de alguns autores aqui, certo? Em especial, André Santa Cruz, ele é fantástico. É simples entender o direito empresarial com ele, certo? Ele tem o livro Direito Empresarial, volume único, eu recomendo muito. Ricardo Negrão, gosto muito também, curso de Direito Comercial e de Empresa, certo? Ele traz, no livro dele, ele traz bastantes resumos, que eu acho bastante mapas, facilitam também para entender. Cláudio Chonomé, de Direito Empresarial Brasileiro, recomendo, é um livro bom, mais profundo. Ele tem um livro volume único e ele tem 4 livros separados. Marlon Tomazetti, curso de Direito Empresarial, também é muito bom. E para quem quiser fazer algumas questões, para quem está almejando concurso público, eu recomendo revisar esse Direito Empresarial da editora Juspoli, certo? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, certo? Se você gostou dessa aula, marca um gostei aí embaixo. E vou deixar minhas redes sociais para quem quiser mais material gratuito sobre direito empresarial e tributário. Está aí no Instagram, @francimal.tv, no meu site francimalbuquerque.com.br. Os links clicáveis estão na descrição deste vídeo, certo? Tanto o Instagram quanto o site. Se inscreva no canal para mais aulas gratuitas e ative o sininho para ser avisado em primeira mão quando tiver vídeo novo por aqui, certo? Então, esse é um curso que ele vai ter várias aulas, então sempre que tiver uma aula, se você tiver com o sininho ativado, você vai ser avisado, não vai perder essa aula, certo? Então você vai estar sempre acompanhando e melhorando em direito empresarial, se tornando, aprendendo mais, se tornando um aluno melhor, certo? Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Fico por aqui hoje e é isso. Tchau.